Olá, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um tema que ele é um pouco polêmico e controverso, mas que tem me incomodado muito nos últimos dias. Na verdade, um movimento cristão que eu já tenho ouvido falar há uns 2 anos, pelo menos, mas que nos últimos dias eu tenho ouvido muito pessoas falando sobre isso, comentando nas redes sociais, nas conversas interpessoais também, e um termo até muito esdrúxulo, desigrejados. Eu queria falar sobre esse assunto dos desigrejados e eu queria usar como pano de fundo uma situação que aconteceu comigo há algum tempo. Eu estava no consulado americano para fazer uma entrevista de visto. Na minha frente uma senhora muito distinta, elegante, com o passaporte lá com vários carimbos, e essa senhora, ela foi fazer a entrevista. O entrevistador lhe perguntou se ela queria fazer a entrevista em inglês ou na língua natal, no português, e ela disse que poderia fazer em inglês sem problema. Eles começaram a conversar. De repente aquele moço se irritou, ele levantou, ele falou assim: olha, senhora, eu estou negando o seu visto, porque a senhora é mentirosa. Ele falava alto para todos ouvirem ali: a senhora é mentirosa. A senhora, da última vez que foi para os Estados Unidos, a senhora tinha um visto de 6 meses de turista, a senhora ficou 3 anos e 2 meses lá, e agora a senhora vem com mentiras, tentando mudar a história, tentando criar desculpas. A senhora está com o seu visto negado. E ele começou a falar ali, expondo aquela senhora. E eu lembrei da palavra de Deus na Apocalipse, quando o Senhor Jesus ele diz que no dia do arrebatamento muitos chegarão e falarão para ele: olha, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu falei novas línguas. E ele dirá: olha, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu queria também dividir, separar, na verdade, igreja de igreja. A igreja que está lá em Romanos, capítulo 12, do versículo 12 em diante, que é o corpo místico de Cristo, a união de pessoas que creem no sacrifício de Cristo, creem que Cristo ele é Deus, que veio em carne, morreu em nosso favor, ressuscitou, nos dando a vida eterna com Ele, e professamos e buscamos caminhar de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua doutrina, para que possamos, no último dia, nos encontrarmos com Ele e Ele falar: olha, vem para cá, vem para o descanso comigo. Da igreja, assembleia, e congregação, templo, espaço físico aonde esses cristãos, esse corpo místico de Cristo se reúne para adorar, para aprender, para crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus diz também que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele ali estaria. Parece que no começo dessa história eu estou querendo defender ou fazer apologia a esse movimento desigrejados, mas não de forma alguma. Eu creio na importância da igreja. Existem uma série de ritos que, para acontecerem, e que são ordenanças de Cristo, para que eles possam acontecer, tem que ser dentro do ambiente da igreja. Ele definiu presbíteros, diáconos, bispos. Eu não quero de forma alguma fazer apologia a esse movimento de pessoas que deixam a igreja, começam a se reunir nos lares para estudar a palavra, até porque a maioria deles não estuda a palavra em si, mas vão buscar em autores reformistas e pregadores do passado justificativas para questionar a igreja e se afastar dela. Creio na importância da igreja de Cristo. Eu louvo a Deus porque minha mãe, ela nos ensinou o caminho que nós devemos andar. Eu louvo a Deus porque o meu pai, mesmo na minha tenra infância, ele não sendo cristão, ele se converteu, eu já era adolescente, mas ele exigia que nós fôssemos para a igreja com a minha mãe. E eu aprendi muito na escola bíblica, nos cultos. Eu aprendi muito nos cultos familiares, culto no lar, onde as pessoas iam para estudar a palavra de Deus, para aprender de Deus. E que a maioria desses cultos domésticos foram sementes aonde igrejas foram plantadas e vidas foram salvas. Eu creio no desejo contínuo de estar em comunhão, de estudar a palavra de Deus, de crescer na graça e no conhecimento da sua palavra. Mas o que me preocupa desse movimento, na verdade,
é o crescimento. E aí a gente precisa começar a olhar para dentro de casa. A igreja, a assembleia, a igreja, a templo, a igreja, a instituição precisa começar a olhar para dentro e entender aonde está o erro, o que é necessário ser feito para que as pessoas desejem estar na igreja, assim como o salmista Davi ele diz, né? Andorinha encontrou casa e o pardal ninho para si e seus filhotes, mas eu nos teus altares me encontro, Senhor meu e Deus meu. Uma coisa que eu acho muito triste são pastores que usam os púlpitos para colocar ovelha contra ovelha, criticam veementemente essas ações, impõem uma questão de maldição até e de juízo para as pessoas que tomam essa atitude. O Senhor Jesus, ele diz: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O apóstolo Paulo ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E se Cristo é o bom pastor, e o conselho que ele deu é que o bom pastor deve dar a vida pelas ovelhas, nós precisamos começar a rever os nossos conceitos pastorais. A palavra de Deus diz também, Jesus ele lança uma parábola e ele fala de um pastor que tinha 100 ovelhas. E de repente ele faz a contagem e percebe que uma ovelha se desgarrou. Ele leva as ovelhas ali para um local seguro, para o aprisco. Ele guarda, protege as 99 ovelhas e ele sai, ansioso por encontrar essa ovelha desgarrada. Ele procura até encontrar. E aí ele encontra, ele a pega no colo, ele cura as feridas dela, ele acolhe aquela ovelha. E eu imagino esse pastor chorando, com o peso da responsabilidade de ter deixado aquela ovelha escapar e passar por situações terríveis. E aí ele acolhe novamente aquela ovelha. Ao mesmo tempo, eu tenho uma palavra também para esses desigrejados que se acham, de repente vem numa situação onde eles acham que a igreja está falida, a instituição religiosa está falida. Elias, ele chega para Deus num momento de angústia, ele fala: olha, todos os seus profetas foram mortos e só eu fiquei. E o Senhor fala para ele: olha, existem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Então acorde, ore. O Espírito Santo, quando ele nos mostra algo errado, algo que precisa ser transformado, ele não mostra para que nós critiquemos, para que nós deixemos aquela situação, mas ele mostra para que nós nos esforcemos para mudá-la, para transformá-la. O que a igreja precisa então? A igreja precisa de avivamento. E avivamento não é só falar em línguas, não é só profetizar, não é só dançar, pular na igreja. Avivamento é mudança, é arrependimento. A palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu abrirei a janela dos céus. Isso é avivamento, o céu abrir. E a graça de Deus começar a inundar os nossos corações de uma forma tão grande que nós consigamos manifestar o poder de Deus e a graça dele de uma forma tão intensa que comece a contagiar as vidas, a sociedade ao nosso redor. Uma contaminação santa. Pregador avivalista Charles Finney, quando o Senhor trouxe e usou a vida dele para um avivamento, a região onde ele estava ali pregando, as delegacias elas foram fechadas, porque não haviam crimes, não haviam assassinatos, não haviam contendas, porque a sociedade foi contaminada pelo avivamento da igreja. Se fortaleça, busque ao Senhor. Existem 7.000 joelhos que não se dobraram. Você não está sozinho, em nome de Jesus. Se você gostou dessa palavra, eu te peço, curta, compartilhe, se inscreva no canal, me ajude a levar a palavra de Deus. Fique na paz do Senhor, eu te amo em Cristo.